meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal nesta grande preparação rumo às provas de Delta, de DPC, de Delegado de Polícia Civil, que ocorrerão Brasil afora ao longo do ano de 2014. E sem muito guere-guere, sem perder tempo, já vamos dar continuidade ao assunto que eu estava tratando aqui com vocês na aula passada e que deixei inconcluso, que deixei em aberto. Nós estávamos conversando aqui sobre os principais institutos inerentes ao crime consumado e ao crime tentado. Nós comentamos aqui sobre as primeiras fases do iter criminis, cogitação, atos preparatórios e execução. Disse que a diferenciação entre se o crime seria tentado ou se o crime seria consumado estava justamente no fato do indivíduo ter iniciado a prática dos atos de execução, mas a consumação não ter ocorrido, não ter se manifestado por circunstâncias alheias à sua vontade. Explicamos para vocês aqui os institutos inerentes à cogitação do delito. Eu disse que essa cogitação não seria objeto de tutela do direito penal, enquanto o crime só existisse abstratamente, enquanto o crime só existisse na cabeça do meliante, o direito penal não poderia tutelar a situação. Falamos aqui um pouco para vocês sobre atos preparatórios. Eu expliquei para vocês que, em regra geral, os atos preparatórios também não são objeto de tutela do direito penal. Mas também colocamos aqui as exceções. Eu expliquei para vocês o que era a teoria do recorte. Mostrei que você deveria analisar o ato preparatório isoladamente e completamente desassociado da prática da conduta delitiva pretendida pelo meliante, para poder se observar se esse ato preparatório seria ou não objeto de tutela penal. E findei fazendo a diferenciação normativa que está lá no artigo 14 do Código Penal Brasileiro, entre crime consumado e crime tentado. Na verdade, quando eu ia começar a focar no instituto da tentativa, aí nosso tempo chegou ao fim e eu disse, olha, não se preocupa não, que nós vamos falar bem mais sobre tentativa na nossa próxima aula. Pois bem, galera, é a partir daí que nós vamos retomar o nosso raciocínio, sempre lembrando aquele conceito básico, aquele conceito fundamental de tentativa. Disse que o crime é tentado quando o meliante inicia a prática dos atos de execução, quando o meliante efetivamente dá início à fase executória do delito, mas a consumação do crime não se manifesta, não ocorre por algo alheio, estranho à vontade desse agente delituoso, por situações que fogem completamente ao controle desse agente delituoso. É isso que caracteriza normativamente, inclusive, ao teor do artigo 14, inciso 2, a figura da tentativa. Mas o que é que nós temos de novidade para colocar para vocês? Existe uma série de análises, existe uma série de considerações que as provas de Delta adoram fazer sobre o instituto da tentativa. A começar pela redução de pena decorrente de ser o crime tentado. Redução de pena esta que está disciplinada ao teor do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal Brasileiro. Olha a dica normativa, parágrafo único do artigo 14 do Código Penal que diz, salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime consumado, sendo esta reduzida de 1/3 a 2/3. Em regra geral, salvo existir expressa previsão normativa em contrário, se o crime é apenas
tentado, será aplicável a esse delito uma hipótese de redução de pena de 1/3 a 2/3. E olha uma dica técnica: a redução de pena decorrente do instituto da tentativa deve ser aplicável pelo juiz lá na terceira fase da dosimetria da pena. Vou dizer de novo: a redução de pena de 1/3 a 2/3 decorrente da manifestação do instituto da tentativa deverá ser reconhecida e aplicada pelo magistrado lá na terceira fase da dosimetria da pena. Embora não sejam comuns questões em provas de delta versando sobre dosimetria, sobre cálculo de pena, mais por desencargo de consciência, mas até pecando por excesso, me permita aqui abrir um parêntese e dar um bizu rápido para vocês sobre dosimetria. Todas as vezes que alguém falar para você sobre dosimetria de pena, o cara vai estar se referindo aos critérios taxativamente previstos no Código Penal e que devem ser seguidos, que devem ser utilizados pelo juiz na hora de calcular a pena de alguém que, porventura, seja condenado pela prática de um delito, seja condenado pela prática de um crime. Mais especificamente, o artigo 68 do Código Penal brasileiro estabelece que a dosimetria de pena deve seguir o chamado sistema trifásico. Olha a dicasinha: o juiz, quando vai fazer o cálculo da pena do condenado, ele deve seguir o sistema trifásico. Tri de três fases distintas. Em outras palavras, a dosimetria da pena segue 3 etapas, 3 fases distintas. Na primeira etapa da dosimetria, o juiz deverá estabelecer aquilo que se convencionou chamar de pena base. Olha o bizu: na primeira fase da dosimetria, o juiz deverá estabelecer a chamada pena base. Para o juiz estabelecer a pena base, ele leva em consideração a pena cominada em lei, a pena prevista em lei para o crime. Exemplo: homicídio. A pena cominada é de 6 a 20 anos. Se for crime de furto, de 1 a 4 anos. Se for crime de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos. O juiz, lá na primeira fase da dosimetria, para poder estabelecer a pena base, ele pega a pena cominada em lei, a pena prevista em lei para o delito, e se utiliza das chamadas circunstâncias judiciais, que estão previstas no artigo 59 do Código Penal brasileiro como referencial. Dentro dos limites mínimos e máximos de pena prevista em lei, o juiz deverá estabelecer a pena base. Só que para ele estabelecer a pena base dentro desses limites, ele se utilizará como critério de referência das chamadas circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal brasileiro. Os antecedentes, a conduta do agente, sua vida pregressa, as motivações, as consequências do crime para a vítima, tudo isso será arguído na primeira fase para se estabelecer a pena base. Estabelecida a pena base, aí o juiz parte para a segunda fase da dosimetria da pena. Na segunda fase da dosimetria, deverão ser reconhecidas as hipóteses de atenuação e de agravamento genérico de pena. Na segunda fase da dosimetria, diz a lei, serão reconhecidas e, claro, aplicadas as hipóteses de atenuação e de agravamento genérico de pena, que são as hipóteses, em se referindo aos atenuantes, do artigo 65 do Código Penal brasileiro e em se referindo aos agravantes do artigo 61 e 62 do Código Penal. Só para não dizer que não falei das flores, o objetivo nosso aqui não é aprofundar o Instituto da Dosimetria, é só nesse parêntese lhe dar um conceito bem rápido, mas só para não dizer que não falei das flores, em se tratando de atenuantes genéricos de pena, a lei diz que o juiz pode reconhecer
outros atenuantes, além daqueles listados no artigo 65. O rol dos atenuantes genéricos de pena é um rol exemplificativo. Eu estou colocando isso para ninguém falar, poxa, Giovanni disse que o juiz só pode reconhecer como atenuante o que está exclusivamente no artigo 65 do Código Penal? Não, eu não falei isso. O rol do artigo 65 é um rol exemplificativo. Agora, os agravantes genéricos de pena seguem um rol taxativo. Ouviram o que eu disse? Os agravantes genéricos de pena seguem um rol taxativo. O juiz, na segunda fase da dosimetria, ele poderá agravar a pena do crime, a pena base, claro, com base no que está previsto no artigo 61 e 62 do Código Penal brasileiro. Você pega o artigo 61, está lá. São circunstâncias que sempre agravam a pena do agente, claro, quando não qualificam ou constituem outro delito. Primeira hipótese, a reincidência. Se o condenado é reincidente, a pena dele será agravada. Então, os atenuantes genéricos e os agravantes genéricos de pena devem ser aplicados na segunda fase da dosimetria. Lembrando que o rol dos atenuantes é exemplificativo e o rol dos agravantes é taxativo. Em outras palavras, o juiz pode reconhecer outros atenuantes que não aqueles previstos em lei, mas ele só pode aplicar os agravantes taxativamente previstos no texto normativo. E, fim da segunda fase da dosimetria, aí o juiz passará para a terceira fase da dosimetria da pena, onde, diz a lei, diz o artigo 68 do Código Penal, deverão ser reconhecidas e aplicadas todas as demais hipóteses que possam diminuir ou aumentar a pena do agente. Na terceira fase da dosimetria da pena, deverão ser aplicadas e reconhecidas todas as demais hipóteses que, porventura, possam aumentar ou diminuir a pena do agente delituoso. E é aqui, nessa terceira fase da dosimetria da pena, que entra a redução de 1/3 a 2/3 decorrente do Instituto da Tentativa. Nesse momento, eu recomendo que você faça 2 decorebas. O primeiro decoreba é esse. O crime é tentado, regra geral, se ele é tentado, a sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Primeiro decoreba. Segundo decoreba, essa redução de pena será manifesta na terceira fase da dosimetria. O momento, grave esse bizu, o momento em que o juiz deverá reconhecer a redução de pena decorrente do Instituto da Tentativa é na terceira fase da dosimetria. Quando ele estiver arguindo as hipóteses que podem diminuir a pena do agente, ele, em sendo o caso, aplicará a redução de 1/3 a 2/3 na terceira fase decorrente do Instituto da Tentativa. Beleza? Pegaram esse bizu? Então decore isso. Qual é o momento de manifestação da redução de pena em decorrência da tentativa? É na terceira fase da dosimetria da pena. O juiz, o magistrado, faz o cálculo da pena na primeira e na segunda fase, como se o crime tivesse sido consumado. O juiz, quando estiver fazendo o cálculo da pena, na primeira e na segunda fase, ele faz o cálculo como se o crime tivesse sido consumado. Na terceira fase é que ele aplica a redução de pena decorrente da tentativa. Então você já tem aí um bizuzinho importantíssimo. Lá vai eu passando demais. Você já tem um bizuzinho importantíssimo, mas eu vou complementar esse bizu citando para vocês um entendimento consolidado em sede tanto de STF quanto de STJ. Para os nossos tribunais STF e STJ, a relação, entre a redução de pena na tentativa será
inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente delituoso. Se você me questionar assim, Giovanni, qual é o artigo do Código Penal brasileiro que traz essa informação? Não, nós não temos. Trata-se de posicionamento consolidado, é simulado, professor? Não, não é. São vários julgados, principalmente vários HCs apreciados pelo STF, onde fica notório, onde fica claro o entendimento do STF e do STJ, que a mensuração feita pelo juiz em relação a uma maior ou menor redução de pena decorrente do instituto da tentativa deve ser inversamente proporcional. Olha o bizu, deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente delituoso. Se puder, faça mais esse decoreba. A mensuração entre uma maior ou menor redução de pena decorrente do instituto da tentativa deverá ser aferida dentro de uma relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente delituoso. E o que é que isso significa? Relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Vamos apertar a tecla SAP e vamos traduzir isso em bom português, vamos traduzir isso numa linguagem mais fácil. Segundo a lógica do STF, quanto mais próximo de consumar o crime a conduta do agente delituoso foi, menor, porque a relação tem que ser sempre inversamente proporcional, menor deverá ser a redução de pena decorrente do instituto da tentativa. Quanto mais longe, quanto mais próximo da consumação do delito a conduta do agente delituoso foi, menor, olha a relação inversa, menor deverá ser a redução de pena decorrente da tentativa. Quanto mais distante do momento consumativo, vou dizer de novo, quanto mais distante do momento consumativo a conduta do agente delituoso ficou, maior, porque a relação é inversa, maior deverá ser a redução de pena decorrente do instituto da tentativa. Você, na hora da prova, se você se agoniar com isso aí, o que é que você pode fazer? Você pode usar suas mãos como referência. Eu costumo muito dizer para os alunos assim, se na hora da prova cai uma questão sobre tentativa, perguntando qual é o critério que deve ser seguido pelo juiz, para mensurar se vai reduzir de 1/3, se vai reduzir de 2/3, para mensurar, dentro desse intervalo possível de redução da pena, de 1/3 a 2/3, se vai reduzir mais ou menos. A resposta é o iter criminis percorrido. Aí o que é que tu faz? Você pode considerar que sua mão direita é a conduta do agente. Quanto mais para frente minha mão direita for, mais perto de consumar o crime eu estou. A minha mão direita vai representar o iter criminis na fase de execução. Quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu estirar minha mão, mais perto da consumação. Minha mão esquerda representará a maior ou menor redução de pena decorrente, claro, da tentativa. Quanto mais adiante minha mão for, maior será a redução de pena. Quanto mais perto de mim minha mão estiver, menor será a redução de pena. Ora, a relação é inversamente proporcional. Iter criminis, redução de pena. Eu pratiquei uma conduta que andou, olha, essa minha mão está se deslocando para frente, essa para trás. Eu pratiquei uma conduta que se aproximou muito da consumação, bem pertinho da consumação. O que é que acontece com a redução de pena? Fico mais próximo possível de 1/3. O inverso, eu pratiquei uma conduta que se distanciou muito da consumação. A redução de pena fica mais próxima de 2/3. A relação é sempre essa. Quanto mais perto de consumar o crime eu fui, menor a redução de pena decorrente da tentativa. Quanto mais distante de consumar o crime eu fiquei,
maior será a redução de pena decorrente da tentativa. Numa análise bem hipotética aqui, bem tese de laboratório mesmo, para fins meramente didáticos, imagine só que nós tenhamos 2 delitos. Imagine só que João resolveu, em momentos diferentes, em situações diferentes, matar 2 pessoas. Para ninguém pensar aqui na figura do crime continuado. João, no primeiro caso, efetuou um disparo e alvejou com esse disparo a vítima, que foi socorrida ao hospital e passou 30 dias lutando entre a vida e a morte, quando então efetivamente recebeu alta e escapou. João queria matar a primeira vítima, meteu bala na vítima, o tiro pegou, a vítima passou 30 dias no hospital para conseguir escapar. Na segunda casuística, João meteu bala em uma segunda vítima e errou o tiro. O tiro não alvejou a vítima, que conseguiu sair ilesa da empreitada criminosa. Ora, eu tenho notoriamente 2 crimes tentados. Em ambos os casos, eu tenho tentativa de homicídio. O problema é que se você me perguntasse qual dos 2 crimes teria maior ou menor redução de pena por causa da tentativa, em tese, no primeiro delito, a redução de pena seria menor. Já no segundo delito, a redução de pena seria maior. Por quê? Por um motivo muito simples. No primeiro delito, o meliante chegou mais próximo da consumação. O tiro pegou na vítima, a vítima foi socorrida ao hospital, passou lá 30 dias para conseguir escapar. O meliante andou bem pertinho de consumar o crime. Então a redução de pena é menor. No segundo caso, o tiro não pegou na vítima. Em comparação à primeira situação, no segundo caso, a conduta do agente ficou mais distante da consumação. Então, a tendência natural é que a redução de pena seja maior. Beleza? Pegaram esse bizu? Mas tem mais. A doutrina, ao se referir ao instituto da tentativa, adora classificar a tentativa em perfeita e imperfeita. Assim como também gosta de classificar em tentativa branca e tentativa vermelha. De vez em quando, as provas de Delta perguntam qual seria a diferença entre uma tentativa perfeita e imperfeita e, consequentemente, qual seria a diferença entre uma tentativa branca e vermelha. Então, vamos por partes aqui e vamos fazer essa análise doutrinária. A começar pelo conceito de tentativa perfeita e imperfeita. Só que de cara eu vou chamar a atenção de um detalhe para vocês. Todas as vezes que eu começo a falar em tentativa perfeita, é muito comum eu perceber que algumas pessoas têm um falso conceito, que algumas pessoas têm uma falsa percepção do que seria tentativa perfeita. Eu nunca esqueço uma vez, numa turma presencial, um aluno chegou para mim, quando eu ia começar a falar de tentativa perfeita, aí ele levantou a mão, eu não tinha dado o conceito ainda, aí ele levantou a mão e disse assim: professor, eu consigo abstrair o conceito de tentativa perfeita única e exclusivamente por raciocínio lógico. Aí eu disse: como assim, querido? Como é que você consegue abstrair o conceito de tentativa perfeita só por raciocínio lógico? Ele disse: pense comigo, professor. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que deu certo. Uma tentativa perfeita é uma tentativa que deu certo. Logo, tentativa perfeita é sinônimo de crime consumado. Tá certo, Giovanni? Não, claro que não. Isso, em filosofia jurídica, nós chamamos de sofisma. Quando você parte de uma premissa ou de várias premissas verdadeiras e chega a uma conclusão estapafúrdia, isso seria uma das formas de manifestação do sofisma. Esse raciocínio está errado. Na hora que o aluno chegou e falou, uma coisa perfeita é uma coisa que deu certa, tudo bem, essa premissa é verdadeira. Mas na hora que ele diz, então uma tentativa perfeita é uma tentativa que deu certo, sendo sinônimo de crime consumado, se tornou absurda a colocação. Não importa qual o adjetivo que você dê ao instituto da tentativa. Ouviram o que eu falei?
De novo, não importa qual o adjetivo que você dê ao instituto da tentativa. Você pode chamar a tentativa do que você quiser, perfeita, imperfeita, branca, vermelha, cruenta, incruenta, não me interessa. Pode adjetivar a tentativa do tanto que você quiser, mas sempre lembrando, se você diz que o crime é tentado, é porque o crime não se consumou. Tentativa perfeita não pode ser sinônimo de crime consumado. Por que é que não pode ser sinônimo de crime consumado? Porque o Instituto da Tentativa e da Consumação são institutos excludentes entre si. Não conseguem coexistir. Ou o crime é tentado, ou o crime é consumado. As duas coisas não podem ser. Claro, é possível até que numa casuística, num caso concreto, você comece tratando o crime como tentado e a partir de um determinado momento ele se converta em consumado. Isso pode acontecer. O indivíduo meteu bala na vítima objetivando matar. A vítima foi alvejada e foi socorrida com vida ao hospital, sendo o meliante capturado por populares. Bateu na delegacia de polícia, ele deverá ser autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio. É óbvio, ele atirou na vítima, a vítima foi alvejada e foi socorrida ao hospital com vida. Se esse meliante é capturado e é levado à presença da polícia judiciária, é levado para a delegacia, em chegando à delegacia, ele deverá ser autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio. Mas se no curso do inquérito a vítima vem a óbito, se no curso do inquérito a vítima morre em consequência dos tiros que levou, na hora de fazer o relatório de conclusão do IP, relatório de conclusão do inquérito policial, o delegado de polícia deve fazer constar que o crime não é mais tentado, que houve a manifestação da consumação do delito. Então, em que pese ele ter sido autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio, na hora que esse inquérito relatado foi encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público vier oferecer denúncia, ele já vai oferecer denúncia por crime consumado e não mais por crime tentado. Ouviram o que eu disse? Ele já irá oferecer denúncia por crime consumado e não mais por crime tentado. Por quê? Porque houve uma conversão de tentativa em consumação no curso das investigações. Isso pode acontecer. O crime começa a ser tratado como tentativa e, a partir de um determinado momento, ele se converte em consumado. Isso é razoável. Mas nunca ambos os institutos conviverem ao mesmo tempo, no mesmo momento. É por isso que eu insisto, é pegadinha. É casca de banana você dizer que tentativa perfeita seria sinônimo de crime consumado. Não é. Ora, e o que é então que nós devemos entender, que nós devemos entender por tentativa perfeita, ou como alguns doutrinadores gostam de chamar, crime falho. Tanto faz, tá? Embora o mais comum seja o termo tentativa perfeita, se alguém chamar para você de crime falho, tá certo do mesmo jeito. Ensina a doutrina que na tentativa perfeita, o agente delituoso pratica todos os atos executórios previamente pretendidos, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Quem age em tentativa perfeita pratica, isso aqui é importantíssimo, pratica todos os atos executórios previamente pretendidos. Agindo em tentativa perfeita, o meliante vai praticar todos os atos executórios previamente pretendidos. Mas o crime, óbvio, por ser tentativa, não irá se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Já quem age em tentativa imperfeita, há quem chame a tentativa imperfeita de quase crime. Eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão, mas reconheço que alguns doutrinadores a utilizam. Tentativa imperfeita
ou quase crime. Eu não gosto dessa expressão porque ela, para mim, passa a ideia de que o direito penal não iria tutelar a situação, o que não é verdade. Mas ensina a doutrina que na tentativa imperfeita, o agente delituoso não consegue praticar todos os atos executórios previamente pretendidos, nem consegue consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. E talvez o grande bizu do conceito esteja aqui, ó. O agente delituoso, na tentativa imperfeita, não consegue praticar todos os atos executórios previamente pretendidos. Só que eu também tenho consciência que quando muita gente se depara a primeira vez com esses conceitos, pode parecer um pouco nebuloso essa diferença entre tentativa perfeita e imperfeita. Então vamos fazer o seguinte, clica aí na segunda parte da aula de hoje que eu vou dar exemplos e dos exemplos eu volto à análise dos institutos.